a sua noite melhor do jeito que você começou, amém? Eu quero já aproveitar, eu quero falar sobre um tema. O tema é esse: que evangelho é esse? Que evangelho é esse que você tem ouvido? Que evangelho é esse que tem chegado aos teus ouvidos? Que evangelho é esse que você acha que talvez você entende? Que evangelho é esse que porventura você diz que vive? Que evangelho é esse? Baseado na carta de Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, eu quero ler apenas o versículo 16. Você que está aí na sua casa, reunido com a sua família, pegue a sua Bíblia ou o seu celular, você pode acompanhar aqui também na nossa transmissão. Eu quero ler o versículo 16 com vocês. Romanos, capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também. Vamos ler mais uma vez? Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Eu quero começar fazer uma breve introdução a respeito desse tema. Que evangelho é esse? A respeito do tempo que nós estamos vivendo como cristãos evangélicos, onde somos diariamente desafiados a dar o exemplo, a ser o modelo, a tudo aquilo que nós ouvimos na igreja, ouvimos nas pregações e nas ministrações. Quando eu leio esse texto e eu vou um pouquinho para dentro do contexto da história do apóstolo Paulo, onde ele iria para Roma, mais do que uma viagem, mais do que um id, Paulo ele entende de ser escolhido para ser o proclamador do evangelho de Jesus. Ele não teve vergonha de nada, pelo contrário, sim, eu vou. Deus confiou em mim algo muito rico, muito importante, e eu não tenho vergonha disso. O tempo que nós estamos vivendo são tempos de desafios, que desafia a mim e a você a dizer quem nós somos. Quem nós somos diante de um templo físico fechado? Quem somos eu e você diante de decretos de isolamento social? Quem somos eu e você diante que agora as igrejas, todas as igrejas, elas praticamente estão nos seus cultos online, e percebe-se que igrejas grandes, pequenas, hoje elas estão todas niveladas nas suas redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Automaticamente traz para mim e para você uma responsabilidade de que ir ao templo não significa nada se você não exercitar o evangelho que foi pregado. Quando eu medito nesse texto, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder, é porque eu compreendo que este evangelho que eu ouço, o evangelho que é apresentado para mim, ele é suficiente para restaurar a minha vida, ele é suficiente para uma palavra, através de uma palavra de vida que traz para mim um conforto. Paulo inicia essa carta afirmando a sua devoção no serviço ao Senhor. No contexto aqui, que ele não tinha vergonha a respeito do evangelho, está ligado do fato dele não se negar a ir pregar em Roma, mas pelo contrário, ele estava disposto a ir para lá, ou para qualquer outro lugar, pois ele cria fortemente que a boa nova do evangelho, ela era o poder de Deus para salvar qualquer pessoa. Você crê que o evangelho ele tem poder para salvar a sua família por completo? Você crê no poder que o evangelho tem para restaurar o teu casamento, restaurar a tua família, restaurar os teus negócios? Você crê que o evangelho ele tem poder para, diante de uma crise mundial, seja ela econômica, seja ela na área da saúde, você crê que o evangelho ele tem o poder suficiente para fazer você caminhar por caminhos retos, pastos verdejantes? Você crê que o evangelho tem esse poder? Porque mediante a fé nós vamos viver este sobrenatural do Senhor.
Não se envergonhar do Evangelho é diante dessa crise, onde que eu já ouvi em alguns casos a pessoa dizer: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus agora durante esse coronavírus? Onde está o seu Deus agora? Muitos desempregos acontecendo. Eu quero dizer algo para você: o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. O nosso Deus continua sendo um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que governa sobre céus e terra. Nós estamos passando por um tempo de ajustes e de alinhamento, mas que nenhuma circunstância do exterior à sua volta possa abalar a sua fé ao ponto de esfriar a tua caminhada cristã. O Evangelho, ele é suficiente para nós. Paralelamente a isso, existe alguns líderes, se assim eu posso dizer, que têm levado muitos a um evangelho superficial. Paralelamente a esse verdadeiro evangelho que eu estou lendo a respeito de Paulo, o homem no centro de tudo. Eu quero dizer algo para você: não caia nessa. Não esteja num lugar onde não existe paternidade, não esteja num lugar onde o Evangelho não é testificado no teu espírito, porque não é a palavra do pastor André, não é a palavra da pastora Mariana, mas é a palavra de Deus, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura. Você que me assiste agora, que você possa ser impactado pelo poder deste Evangelho, desta palavra, e os irmãos que estão aqui nos bastidores me ouvindo também, assim também eu libero esta palavra para vocês. Paulo não tinha vergonha, porque ele cria que era boa nova. Amanhã você vai acordar e você vai ver uma notícia nova, no outro dia uma notícia nova, mas são notícias muitas vezes, em sua maioria, notícias negativas, de morte, de corrupção. Isso não acaba. Mas eu tenho uma boa nova para dizer para você, que diante da negativa do homem, que diante de uma palavra triste que você recebeu, que diante de um diagnóstico médico que você recebeu, eu tenho uma boa nova para apresentar para você, as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Essa boa nova faz você levantar da cama que você está. Homem, mulher, jovem, você que me assiste, esse Evangelho, ele traz para você estrutura, base. Jesus está às portas, Jesus está batendo as portas, ele está querendo buscar uma noiva preparada, sem manchas, sem máculas. E deixa eu dizer algo para você: se você estiver neste Evangelho, pautado nesta palavra, você pode ter certeza que você vai subir com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele dá esse grande exemplo para nós. O que dizer de que muitos cristãos também manifestam talvez a mesma fala do que Paulo fala, a mesma fala talvez num adesivo de um carro, talvez professam esse texto num post nas redes sociais, mas eu sempre que posso, eu trago à tua memória que mais do que uma frase bonita, onde você abre e fecha ela, para a essência do que o Paulo quis dizer, do que o apóstolo quis dizer para nós. Não se envergonhar do Evangelho na escola, na faculdade, na fila do açougue, lá no trabalho. Não se envergonhar do Evangelho, não ter vergonha de carregar a Bíblia Sagrada, não se apostatar em hipótese alguma. É você ter a convicção que esse Evangelho, ele não foi superficial para você, pelo contrário, ele foi uma base que te trouxe, tirou você do mundo de lama, do mundo de pecado, de prostituição, de adultério, de vícios, de drogas, de um mundo perdido. Te apresentam qualquer outro Evangelho com este nome, mas que não tenha essa essência, você pode ligar as suas antenas espirituais, que há um perigo muito grande. Se atente para cá. Muitos cristãos professam isso, e até manifestam como Paulo, de não se envergonhar de Cristo. Mas nos dias confusos como os de hoje, eu faço uma pergunta para você: será que realmente você sabe o significado do Evangelho? Será que sabemos realmente o que o Evangelho significa para nós? O apóstolo Paulo nos ensina que ele não sabia apenas o seu significado, mas ele sabia a sua eficácia. Muitas pessoas, conforme a palavra
Tem um texto que fala: quem que antes conhecia só de ouvir falar, mas depois os olhos viam? Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho superficialmente, marcam as suas presenças nos cultos dominicais, e ali você recebe informações apenas. Mas por que, pastor, informações? Porque se você não deixar que esse Evangelho confronte a tua natureza, ele não vai mudar você, ele não transforma a sua vida. Não adianta batermos um ponto no culto de domingo, no culto de semana, irmos para a nossa célula, abrir os nossos devocionais, mas se a Bíblia não nos abrir, nada vai adiantar. É por isso que existem muitos porquês na vida das pessoas. Mas por que isso? Por que aquilo? Porque a Bíblia não foi aberta dentro do coração. Aqui fala, Paulo não sabia apenas o significado, ele sabia sim que o Evangelho ele tinha um poder. Você realmente sabe o poder sobrenatural que Jesus tem para realizar na sua vida? Talvez você fale amém. Então permita que isso aconteça sobre a sua vida. Eu quero compartilhar alguns pontos com você a respeito do Evangelho e o seu significado. Primeiro ponto, o Evangelho ele é definitivo. O Evangelho de Cristo ele não é abstrato, o Evangelho ele não é incerto, o Evangelho ele é bem definido. Não se torna necessário adivinhar, tentar, não, ele é muito bem definido. Como prova disso, põe para mim Romanos capítulo 1, do 1 ao 3, projeta para mim por gentileza. Paulo lhe declara como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Vou te explicar esse texto. Muito antes de Paulo ser o escolhido para ser o apregoador do Evangelho, Deus ele já tinha um plano de salvação para a humanidade. Porque o texto fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já tinha um plano traçado para salvar a humanidade. Você pode dizer amém, um glória aí onde você estiver. Deus já tinha um plano traçado para salvar a todos. Mas por quê? Porque o pecado entrou na terra, mas da mesma maneira que entrou o pecado, Deus enviou Jesus, o seu Filho, para trazer, sabe o que? O Evangelho de restauração, o Evangelho de regeneração, o Evangelho que não te impõe, que não te coloca julgo, mas pelo contrário, que te estende a mão e fala, vem filho, eu tenho um plano especial para você, eu tenho um lugar onde não terá choro, onde não terá rangeiras de dente. Lugar você pode dizer aleluia. Esta é a palavra de Cristo, esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Segundo ponto do Evangelho, que ele o primeiro é definitivo, e o segundo, que o Evangelho ele é objetivo. Por quê? Como podemos provar que o Evangelho é objetivo? Paulo declara o seguinte, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus. O Evangelho tem uma mensagem, ela é muito, o que quer dizer isso, pastor, que o Evangelho é objetivo? Ele tem um poder, sabe para quê? Para mudar vidas, para salvar, ele é muito claro, não tem meio termo, não tem meia volta, não tem achismos. É por isso que eu disse no início, se querem talvez apresentar algo diferente que não seja essa palavra, e se essa palavra ela não confrontar você de alguma maneira, nós estamos talvez caminhando para um lugar errado. Mas pastor, por que ela corta? Porque o pecado ele nos rodeia, mas o Evangelho ele vem trazendo, sabe o que? Proteção para nós. O pecado ele nos rodeia diariamente, mas o Evangelho ele é tão objetivo, que ele fala assim, ei, eu venho trazer para você uma salvação, eu venho trazer para você cura. Você crê nessa palavra? Você crê o que está escrito nas Sagradas Escrituras? Através do Evangelho, o Espírito Santo trabalha, aplica no coração dos homens o Evangelho, para demonstrar o poder para a salvação. Eu não quero mexer com a sua cabeça, mas a Igreja Restaura, ela nasceu com um propósito,
E você que assistiu o nosso institucional, está aqui no nosso canal do YouTube. O maior propósito da Igreja Restaure é pregar o Evangelho, é cumprir o ID do Senhor Jesus, é combater o pecado, é desenvolver relacionamentos saudáveis entre as pessoas. Muitas pessoas estão chegando feridas, machucadas, muitas pessoas que estão se chegando precisando de uma restauração. Pastor, o que você e a pastora Mariana e a sua equipe têm feito? Nós apenas temos ministrado a palavra, nós temos apenas compartilhado do amor do Senhor, só isso aos nossos olhos, porque o Espírito Santo, quando nós ministramos a palavra, liberamos uma palavra do Evangelho, automaticamente o Espírito Santo testifica nos corações, e é desejoso estar com essas pessoas, e a pessoa por si só toma a sua decisão, porque não é uma imposição, não é sistemas, não é clericarismos, ele é simples, ele é puro, mas ele tem poder, ele é poderoso. Se eu não falar disso aqui, eu não tenho como pregar a não usar esta palavra. Eu não posso pregar usando um gibi, uma revista para você. Eu prego usando esta palavra, o Evangelho que mudou a minha vida, da minha família e de muitos irmãos que estão nos assistindo, de vocês que estão aqui nesta noite também. Talvez você está aqui me ouvindo e me assistindo e fala: pastor, eu estou nos caminhos do Senhor, mas ainda tem parentes, amigos, familiares que ainda não foi alcançado. Eu só quero dizer algo para você: existe uma fé inabalável dentro do seu coração. Vamos exercitar, vamos colocá-la para fora e vamos apresentar o Evangelho. Você não precisa colocar de goela abaixo, você não precisa colocar de goela abaixo na mente das pessoas. O teu testemunho é o Evangelho, o teu linguajar é o Evangelho, os louvores que você ouve no carro é o Evangelho, as tuas ações representam o Evangelho que você diz que vive. Então entenda que o Evangelho ele é muito sério nos dias de hoje. Não quero aqui pregar mensagens triunfalistas que você vai ter, vai conquistar. Não, querido. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. Efésios fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina, segundo o poder de Deus que opera em nós. Então eu não tenho que pregar campanha de prosperidade. Eu só tenho que falar de um Evangelho transformador, de um Evangelho curador, um Evangelho de quebrantamento, do prazer e do gozo de servir ao nosso Deus. Aleluia, glória. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite, queridos. Quando eu falo do Evangelho, a minha alma se regozija. Nós temos tantos afazeres que muitas vezes nós nos atentamos o quanto o Espírito Santo quer se mover nos nossos corações. Nós tivemos 4 células essa semana e todas elas foram células de lágrimas. Foram células onde as lágrimas, o tempo foi pouco diante daquilo que o Espírito Santo estava trabalhando nos corações. O que eu quero dizer? Pastor, você deu um croque em alguém, você beliscou alguém para chorar? Não precisa, porque quando nós estamos compartilhando algo leve, o próprio Espírito Santo vai agindo nas pessoas, e as lágrimas vêm como um reflexo daquilo que já está no seu interior, daquilo que você já tem se alimentado. E eu creio que tudo aquilo que você tem que se alimentar, o Espírito Santo é que faz a obra nos corações. Se não for o Espírito Santo para aplicar a palavra no coração, todos vão ficar mortos espiritualmente. Muitos estão falando, mas poucos estão comunicando. Existe algo diferente nisso. Eu sou um instrumento de Deus e eu aceitei o chamado do Senhor juntamente com a minha esposa para sermos sacerdotes, pais espirituais, e eu quero comunicar tudo aquilo que Deus falar para o meu coração. Eu quero comunicar o Evangelho a toda criatura. Eu quero comunicar isso. Então aprenda aqui nesta noite. Você comunica com mais pessoas também. Não tenha vergonha, seja ousado, dê um passo de ousadia. Amanhã, sua segunda-feira, não será segunda brava, será uma segunda-feira poderosa, será uma segunda-feira abençoada.
todos os desafios que você tem na sua frente, enfrente, não pegue atalhos, vai em frente e fala: Senhor, seja comigo, lute as minhas guerras, lute as minhas batalhas. Se não for o Espírito Santo, o que seria de nós? O Evangelho é o poder do Espírito, é a espada que Deus usa, não só para salvar os pecadores, mas também para nos despertar. Quantas pessoas vivendo o Evangelho superficial? Qual que é o tema de hoje? Como que você interpreta o tema de hoje da pregação? Que Evangelho é esse? Faz esta pergunta para você mesmo e responda: que tipo de Evangelho você tem vivido? Que tipo de Evangelho você tem vivido? Aqui um exemplo. O objetivo do Evangelho, o ponto que eu estou falando para vocês, é o poder de Deus para a salvação por meio do anúncio, por meio da pregação. Por isso que ele é o objetivo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Deixa na tela para mim. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, Deus então achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. É loucura eu estar aqui nesta noite, um domingo à noite? Pode ser para muitos, porque eles não entendem. Para muitos podem ser loucura, mas a minha voz está chegando a lugares onde os meus pés não podem. A minha pregação, que não é a minha, só estou dando um exemplo, o culto desta noite da Igreja Restaura está chegando a lugares onde os nossos pés, pastora Mariana e irmãos que estão aqui, onde nossos pés não podem pisar ainda, mas o Evangelho de Jesus está sendo pregado, está sendo anunciado. Então o Evangelho, ele é objetivo, Sérgio. Amém? Outro ponto, o Evangelho é efetivo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Assim como o poder de Deus é efetivo e determinante na salvação, não há outro poder igual a este mundo. Não existe outro poder. Mas para os que se julgam salvos, muitas vezes, é aquele texto que fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Nós não temos que trazer nenhum elemento para o culto, para que o Evangelho seja apresentado de uma forma mais evidente para você. Eu não preciso colocar uma nuvem de fumaça aqui, eu não preciso colocar uma luz mais forte numa esquina. Eu posso simplesmente estar em casa, em todos os lugares, porque o Evangelho por si só, ele é poderoso, não tem elemento algum. Sérgio, Cleonice, os irmãos que estão aqui, não temos que trazer elemento algum para o culto, ou maquiar o Evangelho e dizer: olha, esse aqui é o melhor, olha, porque não, ele é o único, conforme Jesus se apresenta para nós, que ele é o caminho, ele é o caminho, ele não te dá opção. Pelo contrário, você pode escolher, mas ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz assim: eu sou uma opção para você. Ele já se coloca numa condição, fala assim: ó, não existe outro, não há outro além de mim. O Evangelho é efetivo. O que o Evangelho faz, ele é tão eficaz e poderoso, que diz assim, o quarto ponto para mim já está finalizando: ele é eletivo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Sabe por quê? O Evangelho, ele é de Deus, ele vem de Deus. Ele é a sua mensagem sobre o trabalho do seu Filho Jesus, no qual morreu para salvar a humanidade. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O Evangelho, através de Jesus, veio trazer para nós salvação. Pastor, qual que é o maior intuito do senhor começar o culto online?
da Igreja Restaure trazer um tema como esse? Porque Jesus, Ele não tem pressa, Ele tem urgência para buscar a sua noiva. Se Deus permitiu que tudo isso acontecesse conosco, você pode ter certeza que não abrimos uma lanchonete, nada contra. Não abrimos um bar, nada contra. Não abrimos uma empresa, nada contra. Nasceu uma igreja, através de um propósito do Senhor. Na minha fala, há muitas pessoas que entendem-se que elas estão no caminho certo, mas elas estão com as suas mentes cauterizadas. Elas não conseguem viver o evangelho puro e simples. Elas não entendem, elas estão ainda com um fardo sobre si. Só para mim voltar no quarto ponto, o evangelho, quando eu falo que ele é eletivo, é porque nós entendemos que através de uma pessoa, Jesus, Ele deu a sua vida pela salvação de todos. Muito cuidado com os evangelhos superficiais que tem apresentado por aí. Hoje na internet se ter tudo. Quando acabar esse culto, automaticamente você pode pegar e já ir para outro, e já ir para outro. Você precisa ter uma definição disso. Você possa dizer: eu existo para dar frutos. O evangelho foi a intenção de Deus, executado por Deus. É Deus que o proclama e aplica nos corações dos pecadores. E esta é a mensagem da salvação do povo de Deus, escolhidos por Cristo. Fato que podemos encontrar tudo isso nas Escrituras Sagradas. João 15,16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto ao meu Pai vô-lo conceda. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dizer um amém? Existe um plano do Senhor traçado para nós. Para mim concluir, Deus salva o seu povo por meio do anúncio do evangelho. Não há nisto qualquer dúvida. Jesus Cristo deu a sua vida em substituição, tomando em si os mesmos pecados do seu povo. Eu quero ler com você essa mensagem desta noite. Põe para mim, João, fazendo favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, foste sarado. O evangelho, ele tem foco principal. Eu falei isso, apenas alguns pontos: eletivo, efetivo, objetivo e definitivo. Nós precisamos entender que através do evangelho nós conquistamos bênçãos, abundâncias. Mas mais do que qualquer outro benefício, que através do evangelho, seguindo estes princípios, nós precisamos ter contentamento. Nós precisamos ter gozo na nossa alma em desfrutar deste evangelho. Amanhã você vai trabalhar, amanhã você vai se relacionar com outras pessoas, amigos, no trabalho, familiar, que seja. Não se esqueça do evangelho, que um dia você disse sim. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que recebemos. Que evangelho é esse? Eu recebi esse evangelho. Sou nova criatura. Você não pode viver nova criatura e você olhar para trás e sentir saudade da lama de pecado. Que evangelho é esse? Evangelho é esse que você pode olhar para trás e dizer: meu Deus, eu até podia ter vindo antes, mas o Senhor me proporcionou e hoje eu estou na melhor decisão da minha vida. Que evangelho é esse? Que mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo na perca, que evangelho é esse?
Ele me sustenta. Que evangelho é esse que nas perdas, no luto, nas crises existenciais, nas opressões, nas depressões, que evangelho é esse? É o evangelho que se mostra que existe um pai, conforme a pastora já disse na abertura do culto. Talvez você tenha o teu pai biológico, mas talvez ele não é presente. Talvez você não tenha o teu pai biológico, mas nós temos um pai, o nosso pai, aquele que está no céu, e ele não tosqueneja, pelo contrário, ele é um pai que nos ama, nos carrega no colo, e nós podemos dizer: eu tenho um pai. Mas você só pode dizer isso se você entender o que é ser filho. E para você entender o que é ser filho, existem regras e disciplinas que nenhum livro pode te dar, que nenhuma revista, nenhum livro de autoajuda, nenhum médico, nenhum pode te dar, a não ser este manual, a Bíblia Sagrada. Eu encerro essa ministração e eu desejo que você possa ser edificado por essa palavra. Onde você estiver, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa. O teu evangelho pregado, Senhor, muitas vezes corta-nos, muitas vezes dói falar, mas Senhor, nós entendemos que através deste evangelho é o que vai trazer para nós despertamento. Que não possamos estar conforme as noivas estavam adormecidas quando o noivo chegou, mas que nós possamos estar atentos para o dia que o Senhor vir buscar. Nós possamos estar vivendo o evangelho, Pai, andando de acordo com a tua palavra. Não permita, Senhor, o inimigo lançar confusão nas mentes. Não permita que pessoas sejam colocadas palavras do homem sobre as mentes, mas que o evangelho da cruz seja pregado, o evangelho da regeneração, o evangelho que traz a verdadeira consciência, o evangelho não apenas de informação, mas aquele evangelho que vai de encontro ao coração, resgata a identidade, traz de volta a identidade da mulher, traz de volta a identidade do casamento, onde o inimigo tem tentado tanto destruir famílias, afastar pais e filhos, e nesta noite eu clamo a Ti, eu oro a Ti, Senhor, para que este evangelho que tanto pregamos, que nós possamos viver ele e desfrutar disso, que em meio às lutas, que muitas pessoas ela têm se afastado, ela tem se entristecido, que o Teu evangelho possa resplandecer, que o Teu evangelho possa trazer luz em nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, você acabou de acompanhar uma mensagem tremenda, uma mensagem abençoada, com o tema Que Evangelho é esse? Queridos, o Evangelho de Cristo é algo muito simples, muitas vezes somos nós que complicamos tudo, não é mesmo? Que nós venhamos a não nos conformar com o Evangelho que estamos vivendo, mas que possamos ter a nossa mente renovada todos os dias, para exercermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ele disse assim: ide e fazei discípulo a toda criatura. O ID é para mim, é para você. Não se engane pensando que o ID é só para os obreiros, é só para os pastores, é só para líderes, não. O ID é para todos aqueles que reconhecem que o reino precisa com urgência de mim e de você. Com a tua simplicidade, você pode acrescentar ainda mais na vida de muitas pessoas. E nós não poderíamos terminar esse culto sem antes fazer um convite muito especial para você que está nos assistindo. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, talvez você tenha de alguma forma, nessa pandemia, entrado numa crise emocional muito grande, uma crise existencial muito grande, psicológica, e você talvez tenha duvidado e esfriado até a sua fé. Está aparecendo aí na sua tela, na sua televisão, no teu celular, um código que você pode estar apontando a tela do seu celular e você será direcionado ao nosso WhatsApp da igreja e nós queremos te ajudar. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, então entre em contato conosco, nós queremos ajudar você, nós queremos discipular você, nós queremos cuidar de você, porque a Igreja Restaura existe exatamente para isso, para te ajudar a chegar na restauração. Eu tenho
tenho certeza que não existe ninguém que não precise de uma restauração. Todos nós precisamos todos os dias. E nós estamos aqui para frutificar e fazer você também uma pessoa frutífera. Aponte a câmera no teu celular que você entrará em contato conosco. Amém? Queridos, eu também quero fazer uma parte muito especial agora, que é falar um pouquinho sobre os nossos dízimos, sobre as nossas ofertas. Vai aparecer aí para você também um outro código. Esse código te direcionará a 5 canais. Você vai ser conduzido ao ID das nossas células, aonde você pode procurar aí a célula mais próxima de você. Você vai também ser direcionado, você pode escolher aí, quero semear. E aí você vai ser direcionado a um link que você pode fazer a sua semeadura de acordo com o valor que Deus colocar no seu coração. Tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook. Então você apontando aí, ó, para esse código, QR Code que está no seu celular, quer dizer, na sua tela, você vai ser direcionado para esses 5 canais, tá bom? E eu quero encerrar o culto com os irmãos que estão nos acompanhando aí. Passaram aí esse tempo todo conosco. Eu quero mandar um abraço especial, então vamos lá, ó. Quem esteve aí conosco? A irmã Estela, a Graziele, Euseni, Cleonice, Graziele Smith, João Santos, Leila Moreira. Olha só, um abraço especial para vocês, queridos, que estiveram nos acompanhando. Diogo Gomes, Douglas Daniel, a irmã Thelma, a Fernanda, a irmã Maria, deixa eu ver quem mais aqui, o Wesley e a Giovana, Sofia. Vamos ver quem mais esteve. A irmã Maria Esteves, a Janaína, a irmã Neide. Queridos, olha, um abraço especial para vocês. Que alegria, que presente de Deus podermos aqui cultuarmos juntos. Deixa eu ver quem mais aqui. Patrícia, a irmã Maria Aparecida. Olha só quantos irmãos queridos nos acompanhando. Um grande abraço. Se eu esqueci de alguém aqui, me perdoe, tá bom? Mas olha, semana que vem, o próximo domingo, temos um encontro marcado às 19 horas e nós esperamos todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe o seu restinho de domingo, que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de vitória. Queridos, Deus te abençoe, que a graça de Jesus te alcance onde você está.